Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas, e hoje a gente tem duas boas notícias. Os russos abandonaram a Ilha da Serpente e houve a primeira grande troca de prisioneiros da Azovstal. Vamos entender esse assunto. Essas notícias foram sugeridas por Mário Ancap, Sagat Bordiev e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Vamos começar, antes de a gente falar dos assuntos importantes, vamos dar uma repassada aqui na linha de batalha, né? Como vocês podem ver, hoje, novamente, os russos usaram artilharia em toda a linha de batalha, tem um monte de usos aqui de artilharia, mas mesmo hoje, se você olhar os relatos do pessoal que está falando, eles estão usando menos artilharia do que normalmente usam, né? A gente tem visto alguns dias eles nem usarem, ou seja, focarem apenas em alguns locais, em outros dias usarem números menores, aquela suposição que, lógico, é apenas uma suposição, não tem nada além disso, de que os russos talvez estejam com pouca munição, não consigam repor a munição na frente no ritmo que eles precisam para o estilo de guerra deles, pode estar se mostrando verdadeira, né? Bom, o foco principal da guerra, lógico, é aqui em Lysychansk. Existem batalhas aqui no sul da cidade, a refinaria que fica aqui também está sofrendo várias batalhas por aqui. Enfim, por hora não há notícias de grandes avanços dos russos, os ucranianos estão conseguindo segurar as posições. Existe um aviso dos russos de que eles teriam conseguido conquistar Privilha, essa cidadezinha aqui no norte, né? Para fazer isso, eles devem ter cruzado o rio aqui em alguma posição, mas não há confirmação ainda disso, é apenas os russos falando que estão nessa cidade, não temos nenhuma prova disso daí, né? De qualquer forma, não faz tanta diferença mais agora, né, nessa situação. Já está a guerra aberta aqui em Lysychansk e certamente deve durar alguns dias, a expectativa que a gente tem, como a gente falou. Os ucranianos não vão sacrificar muitos soldados para manter Lysychansk, não vale a pena para eles, mas é lógico, eles vão tentar danificar os russos, causar o máximo de danos aos russos aqui antes de entregar a cidade, né? Bom, existe também informação, não aparece aqui no mapa, mas que já há uma grande preparação dos russos aqui para uma ofensiva diretamente contra Bakhmut, aqui nessa região, né? Vamos ver se eles vão ter fôlego para fazer isso mesmo, se vão conseguir, né? Porque, lembra como eu falei para vocês, imediatamente após abandonar Lysychansk, o mais provável é que os ucranianos estabeleçam uma nova linha defensiva, passando por Sloviansk, Kramatorsk e Bakhmut. Então seria justamente essa linha defensiva aqui o próximo foco da guerra, né? De qualquer forma, assim, o fato dos russos estarem avançando lentamente em Lysychansk, como eu falei para vocês, isso não é um problema, eles não têm como manter esse território, então, ok, está dentro do esperado, dentro do planejado pelos ucranianos na estratégia deles, né? Deixa os russos avançarem, causando o máximo de danos e limitando a capacidade de fogo deles. Rapidamente eles vão ficar incapazes de avançar mais e até de resistir ao ataque ucraniano, às contraofensivas ucranianas, né? Bom, a gente não teve também muitas notícias aqui do sul ou de Zaporizhia, mas a gente vai falar algumas coisas interessantes aqui sobre essa falta de novidades nesses campos aqui, né? Também aqui em Kharkiv não há nenhuma novidade significativa, mais uma vez você pode ver, os russos têm usado basicamente artilharia, é a única coisa que eles têm que realmente consegue performar melhor do que os ucranianos, né? Bom, a grande novidade hoje foi justamente a Ilha da Serpente. A Ilha da Serpente, vocês lembram o Zimny Island? É aquele rochedo, é uma ilha pequena, não é grande não, que fica nessa região aqui, no sul da Ucrânia, e que foi conquistada pelos russos logo no primeiro dia. Todo mundo lembra daquele caso do navio russo vai para aquele lugar e coisa e tal, virou até um selo lá na Ucrânia e coisa e tal, foi justamente os russos conquistando a Zimny Island, a Ilha da Serpente, e a gente já tem falado aqui várias vezes, lá no início de maio, os ucranianos limparam a ilha totalmente, destruíram tudo que tinha de russo na ilha,
mas aí os russos voltaram para a ilha, né? E estavam refazendo, botaram um monte de defesa antiaérea e coisa e tal, mas nada resolveu. Novamente os ucranianos foram lá, fizeram, a gente já tem falado aqui há vários dias, eles têm feito bombardeios, mandado aeronaves, enfim. É curioso isso, né? Como é que os russos só conseguem se manter realmente com o uso de artilharia. Num lugar que eles não têm como usar essa arma deles, eles simplesmente ficam como patinhos na lagoa, não conseguem ir a lugar nenhum. E o que aconteceu foi mais um enorme bombardeio que teve essa manhã. Esse horário já é por volta do meio-dia, mais tarde um pouco lá na Ucrânia, a hora que eu estou gravando esse vídeo. E nessa manhã, de ontem para hoje, houve mais um monte de bombardeios ucranianos na Ilha da Serpente. Essa daqui é uma visão de hoje cedo lá na Ilha da Serpente. Dá para ver que realmente o pessoal pegou pesado. E as informações de vários destroços e coisa e tal. E aí, finalmente, saiu mais cedo já a informação pelo exército ucraniano que os russos estavam abandonando a ilha, né? Mas a gente não tinha ainda confirmação. Mais tarde, o Departamento de Defesa lá, o porta-voz do exército russo, falou que não, que num gesto de boa fé nós cumprimos todos os objetivos na Ilha da Serpente e estamos saindo de lá, né? A gente sabe que não. O que eles constataram é que é impossível para eles se manter na Ilha da Serpente, e essa é uma estratégia muito importante para os ucranianos, como vocês sabem, porque justamente isso aqui permite... Veja, não é que isso daqui, apenas tirar os russos da Ilha da Serpente, já permita que a Ucrânia exporte grãos. Ainda não, isso é pouco, tá? Mas certamente com os russos nessa posição aqui, não tinha como os ucranianos passarem nenhum navio por aqui. Então, isso aqui é uma condição necessária, não suficiente para o sucesso da exportação de grãos a partir de Odessa, né? Devem haver outras ações ainda ucranianas. A gente viu, eles já atingiram plataformas russas que estavam aqui nessa área, que também eram usadas militarmente, tem atingido também navios nessa região. Agora que a Ilha da Serpente, que é a Zimny Island, está liberada dos russos, é possível que isso seja mais um passo nesse sentido, né? A propósito, o exército ucraniano falou que não é intenção deles ocupar a ilha, provavelmente porque eles sabem que da mesma forma que foi difícil para os russos manter a ilha, seria difícil para os ucranianos também, né? Os russos ainda têm um bocado de navios aqui, ainda poderiam usar mísseis para destruir a ilha, então não seria uma coisa fácil de manter, mas o fato dos russos não estarem mais lá já é uma enorme vitória para os ucranianos, né? Bom, a outra grande notícia que a gente teve ontem foi a primeira grande troca de prisioneiros de guerra envolvendo o pessoal da Azovstal. Para quem não lembra, a Azovstal é uma planta de aço que ficava aqui em Mariupol. Na verdade, ela existe ainda, está aqui, né? Só que, lógico, está toda destruída agora, e ela foi o último refúgio dos guerrilheiros ucranianos em Mariupol, né? Os combatentes ucranianos foram cercados em Mariupol logo nos primeiros dias da guerra, continuaram lutando bravamente, defenderam a cidade por meses, muito mais do que todo mundo esperava que eles conseguissem defender a cidade, mas eventualmente ficaram presos nessa área da Azovstal e no final acabaram se rendendo, não havia outra alternativa, acabaram se rendendo, né? E na época que eles se renderam, a gente falou as preocupações todas, né? Mas que a gente lembrou também, houve uma negociação nisso daí. E uma negociação que foi acompanhada pela Cruz Vermelha, que foi acompanhada pela ONU. A gente não teve acesso a todos os detalhes, mas a gente sabe que, por exemplo, a ONU e a Cruz Vermelha estavam acompanhando os prisioneiros, porque havia o temor de que eles fossem torturados, que eles fossem mortos, esse tipo de coisa. Então a Cruz Vermelha garantiu que não, que eles são prisioneiros de guerra mesmo, e havia o acordo deles serem trocados em futuras trocas de prisioneiro, né? E isso é uma coisa que a gente sempre ficou muito na dúvida, porque para o Putin, né, uma vez que ele fez aquela propaganda de que o pessoal seria nazista e coisa e tal, para ele seria uma coisa que daria um ganho de popularidade em casa muito grande, sei lá, torturar, matar essas pessoas, fazer um julgamento, condenar à morte, esse tipo de coisa. Mas ele também queria liberar Mariupol. Ele sabia que, embora os combatentes ucranianos aqui na Azovstal já estivessem nas últimas,
ainda iriam durar muito tempo e a Rússia queria liberar Azovstal, vocês lembram? Isso foi no final de abril, né? Então eles acabaram fazendo um acordo e o acordo previa, de fato, a troca de prisioneiros, né? E, só que aquele negócio, né? Acordo com Putin é o tipo da coisa que não é escrito em pedra, né? O cara é um maluco, o cara é mentiroso, o cara faz absurdos completos. Enfim, estava todo mundo na dúvida se isso iria acontecer de fato, mas aparentemente a pressão da Cruz Vermelha e da ONU funcionou e houve a primeira grande troca de prisioneiros de guerra. Então, é lógico, isso aqui significa que não apenas os ucranianos voltaram para a Ucrânia, mas também os russos, o número equivalente, imagina-se, de russos, foram devolvidos para a Rússia também. Isso aqui é a imagem do processo que eles fizeram, coisa e tal, inclusive foram 144 pessoas que foram trocadas nessa troca, sendo que 95 deles eram já de Azovstal. Então essa foi a primeira grande troca de prisioneiros de Azovstal, ainda é pouca coisa. Vocês lembram, os números variam, tá? Tem gente que fala que foram 1.700 prisioneiros de guerra ali em Azovstal, outros falam em 2.500, enfim, é um número muito maior do que 95, mas é um sinal de que a coisa está caminhando, né? Há poucos dias atrás a gente teve a liberação da Taíra, né, que é uma médica que estava lá em Azovstal também, e eu falei na época que é uma coisa positiva, né? Afinal, o fato deles terem liberado ela já é um sinal de que há essa possibilidade realmente. Até aqui ninguém tinha sido liberado ainda, né? E agora tivemos a liberação de 95 defensores da Azovstal, o que é mais um passo no sentido correto, né? Tem aqui várias fotos do pessoal, parece que vários deles estavam doentes, estavam com problemas de saúde, coisa e tal, já foram todos levados para o hospital, levados em ambulâncias para hospitais e coisa e tal, enfim. Que bom que teve esse sucesso, significa que existe esse caminho. Vamos torcer para todos eles acabarem sendo trocados no final das contas. Eu sou um pouco cético com relação aos líderes, mas eu acho que as tropas vão conseguir, né? Bom, os russos não estão satisfeitos com isso. Lá nos Telegram russo, o pessoal está brigando, achando um absurdo. Não pode devolver a Azov, tem que prender, tem que executar e coisa e tal, como era de se esperar com toda a propaganda russa, né? Bom, a gente tem um monte de notícias para fazer aqui. Eu vou falar algumas coisas aqui meio rápido demais, mais rápido do que eu gostaria, mas é porque está acumulando notícia, eu não consigo falar tudo todos os dias, eu vou deixando para o dia seguinte e não consigo falar de novo, mas hoje nós vamos tentar fazer tudo. Enfim, uma coisa interessante sobre os reportes das Forças Armadas ucranianas é que o pessoal tem notado um fenômeno que aconteceu a partir de uns meses para cá. Não era assim no início da guerra, não. O que está acontecendo? Os militares ucranianos estão diminuindo os anúncios de perdas russas e aumentando os ganhos russos. Ou seja, normalmente, isso é normal em guerra, né? O exército de cada lado tende a falar bem das suas conquistas, o quanto eles conquistaram, o quanto que eles conseguiram e coisa e tal, e falar mal da outra parte, dizer que a outra parte perdeu tudo, né? Até no início da guerra foi dito que o exército ucraniano deixou de existir, que a Força Armada ucraniana não tinha mais nenhum avião, e não sei o que lá, depois se percebeu tudo mentira, mas é lógico, isso é o que é esperado do exército russo. Da mesma forma, o exército ucraniano também exagerava um pouco as perdas da Rússia e exagerava um pouco as suas vitórias. Isso foi assim até coisa de um mês atrás. De um mês para cá, eu falei isso com vocês, né? Eu falei, olha só, a Ucrânia está falando que está perdendo 100 a 200 combatentes todo dia. Isso é um número grande, né? Parece até falso. Ou seja, e desde daquela ocasião, o exército ucraniano tem feito isso, que é o que está sendo observado aqui pelo Michael Mackay, né? Isso tem sido consistente. Os russos, antes deles conquistarem uma cidade, o exército ucraniano já fala que os russos conquistaram, entraram, ganharam a cidade. E, por outro lado, as vitórias ucranianas, eles não avisam nada. Como eu falei lá da região lá de Kherson, né, eles têm avançado muito lá. Todo dia a gente fala, volta e meia a gente fala sobre uma cidade ou outra liberada e coisa e tal, mas a gente sabe que eles têm avançado muito mais do que isso lá naquela região de Kherson, mas não sai notícia pela mídia
ucraniana pelo exército ucraniano isso, né? E aí o pessoal está curioso com essa estratégia do exército ucraniano, né? Por que eles estão fazendo isso? Eles estão indo ao contrário do que normalmente fazem os exércitos, de exagerar o seu ganho e minimizar a sua perda. Ao contrário, estão maximizando as suas perdas, minimizando os seus ganhos e ainda elogiando, entre aspas, né? Não é propriamente elogiando, mas reconhecendo vitórias do inimigo mais rápido do que tudo. E aí tem uma série de explicações possíveis para isso, né? Uma delas é justamente que os ucranianos perceberam que os russos estão se guiando pela mídia ucraniana na hora de ter informação da guerra. A verdade é que as linhas de comunicação dentro do exército russo, que deveriam dar para o alto comando as informações realistas do que está acontecendo na frente de batalha, elas não funcionam. Na Rússia tem aquela tendência muito grande do pessoal pintar um mundo cor-de-rosa para o superior, então no final das contas os russos perceberam que isso não dá certo, usar essas linhas internas de comunicação. E aí passaram a se guiar mais porque o que diz o exército ucraniano na mídia. E o exército ucraniano está aproveitando isso. Por quê? Ou seja, está pintando um negócio cor-de-rosa para os russos também, para eles continuarem errando nas estratégias de batalhas deles, né? É uma possibilidade? É uma possibilidade. Outra é aquela que eu falei, né? Os ucranianos querem mais armamentos do pessoal do Ocidente, então, lógico, se eles estivessem ganhando a guerra, para que vai pedir armamento se você está ganhando a guerra, né? Tem que estar mostrando que a coisa está ruim, que está precisando muito de armamento e coisa e tal para receber bastante ajuda. E muita gente pergunta assim, esse armamento todo está indo para onde, coisa e tal. E eu não duvido nada que os ucranianos estejam, de fato, usando apenas uma parte do armamento recebido na frente de batalha e guardando o resto para uma contraofensiva mais adiante. Eu não tenho informação nenhuma quanto a isso, mas eu não duvido desse tipo de estratégia, né? Eles estarem acumulando a munição, acumulando armas para usar na contraofensiva, porque todo mundo sabe, não vai ser fácil para os ucranianos retomarem essas áreas todas que foram tomadas pelos russos. Possível vão acabar retomando? Vão, mas não vai ser fácil, né? Enfim, essa é a grande questão aqui. O que será que está acontecendo aqui? Por que os ucranianos estão exagerando os números, estão aparentemente na propaganda deles favorecendo os russos, né? Tem alguma coisa aí. Na questão da falta de artilharia russa, da diminuição da artilharia russa nos últimos dias, uma possibilidade, como a gente falou, é justamente que os russos estão tendo dificuldades com os armamentos. Os ucranianos estão destruindo os paióis de munição que são usados lá na Ucrânia, a gente já viu isso vários dias, mas também tem um outro problema. Os russos estão começando a usar agora os estoques mais antigos deles, armazenados em várias regiões da Rússia. E aí você começa a ver esse tipo de situação. Por exemplo, na região de Vladimir, que é uma região a leste de Moscou, ali na Rússia, eles estavam trabalhando num grande paiol de munição quando houve uma explosão, há coisa de uma semana atrás, no dia 22 de junho. Morreram 4 pessoas e explodiu o paiol inteiro da região de munição. Por que isso? Munição antiga acaba detonando espuriamente e, lógico, se está junto com outra munição, no que aquela munição explode, explodem as munições todas que estão ali, né? Então isso mostra o problema dos russos, que eles realmente têm um estoque de projéteis de artilharia muito grandes, só que muita coisa antiga, muita coisa da época soviética, né? Então acaba tendo esse tipo de problema. No encontro da OTAN lá em Madrid, a gente teve mais alguns anúncios, né? Os Estados Unidos decidiram criar um headquarter, né, um quartel-general permanente para o 5º Exército Americano na Polônia, ou seja, da mesma forma que tem um na Alemanha, tem um exército americano que fica sediado na Alemanha, vai ter agora um exército americano sediado na Polônia também, vai mandar uma nova brigada para a România e mais um monte de distribuição de força americana ali na região, né? Realmente isso significa um aumento enorme do número de tropas na Europa e está chegando quase no nível da Guerra Fria, né? Na Guerra Fria eram 300 mil soldados americanos naquela região e já estamos chegando entre 100 e 120 mil, ou seja, um aumento
enorme da quantidade de soldados americanos ali na região. E lógico, não só os Estados Unidos, a OTAN como um todo está aumentando a presença dela nos países bálticos ali naquela região. Isso foi um outro grande ponto do encontro da OTAN, que a OTAN definiu que o grande inimigo dela neste momento é a Rússia. A Rússia é quem está desestabilizando a política mundial, né? Bom, outra boa notícia é que a Inglaterra prometeu mais 1,3 bilhão de libras esterlinas para apoio na Ucrânia, e isso vai desde apoio militar, mas também dinheiro para auxílios e reconstrução, enfim. Uma outra boa notícia é que a Ucrânia assinou um acordo de rodovias livres com a comunidade europeia, né? Recentemente, a Ucrânia foi aceita como país candidato a membro da comunidade europeia. Evidentemente que candidatos no processo normal não ganham o acesso à fronteira aberta que existe na comunidade europeia, mas no caso especial da Ucrânia, eles decidiram fazer essa exceção. Então, os caminhões agora na fronteira ucraniana com os países da comunidade europeia não precisam parar mais, tem trânsito livre, né? Isso é uma vantagem enorme para a economia ucraniana, já é um ganho enorme para eles, né? E num caso típico de galinhagem normal do Putin, né, ele falou o tempo todo, ameaçou a Suécia, a Finlândia, se a Suécia e a Finlândia entrarem na OTAN, vai haver consequências, vão haver problemas e não sei o que lá, e mandou tropa para a fronteira com a Finlândia, aquele negócio, aquelas bravatas todas que no final das contas agora ele falou que não tem problema nenhum não, tá tudo bem, não vai fazer diferença nenhuma pra gente. É lógico que vai, isso mostra uma derrota clara do Putin no propósito dele inicial, que ele falou da guerra, que era afastar a OTAN. Agora a OTAN tem muito mais fronteira com ele do que tinha antes dessa invasão da Ucrânia, mas a gente já sabe, o Putin não tem como brigar com a OTAN, ele sabe disso. Então, na verdade, é só quando ele fala contra a OTAN, é só mesmo bravata. Não está conseguindo ganhar da Ucrânia, o sonho que ele faria de ganhar da OTAN, né? A Bulgária expulsou 70 diplomatas russos, espiões, né? É impressionante isso, a quantidade de espiões que se descobrem em vários países agora que o pessoal percebeu que isso é um problema, né? Quando eles perceberam que a Rússia fez isso na Ucrânia, aí eles começaram a olhar, pô, peraí, meu país aqui, será que não tem isso? E descobriram um monte de coisa, um monte de países já expulsaram um monte de diplomatas, e eu continuo esperando a ação brasileira nisso, porque eu fico preocupado. Será que aqui no Brasil os espiões russos já estão tão no nível alto aqui do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, que nem tem mais capacidade de reação? Será que é isso? E nesse mesmo sentido vem o idiota do Bolsonaro falar em comprar diesel russo. Olha que absurdo isso, não tem lógica nenhuma. Esse diesel tá manchado de sangue, essa ideia de que, não, nós não temos nada a ver com essa guerra é guerra deles. Não, essa guerra tem claramente um agressor e uma vítima, e você aceitar fazer negócio com o agressor é você estar entrando nessa guerra do lado errado. Não pode comprar diesel da Rússia, deixa essa besteira de, não, mas tá barato, estamos precisando de diesel e coisa e tal. Meu amigo, olha só, não se faz negócio com traíra. Sabe por que não se faz isso? Porque comprar dos russos agora é dar força a eles. Amanhã o traíra se vira contra você. Se tu acha que quem está desrespeitando soberania de outro país são os russos. Invadiram a Ucrânia, não tem como negar isso. Eles foram lá e invadiram outro país. Aí fica o Bolsonaro cheio de brincadeirinha, assim, não, vamos dar força para os russos, comprar diesel deles porque tá barato, a gente não tem nada a ver com isso. Amanhã esses caras resolvem invadir a Amazônia brasileira, e aí, vão fazer o quê? Tem muito mais chance do Putin fazer isso do que dos europeus e americanos fazerem isso. O Putin a gente sabe que faz esse tipo de coisa. E eles não estão tão longe assim como você pode pensar. Todo mundo sabe que a Venezuela é uma enorme base russa aqui na América Latina. Então é um absurdo esse tipo de coisa. Bolsonaro já está passando do limite nessa idiotice dele de apoiar Putin. Diesel manchado de sangue? Não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.